Você se sente seguro onde mora? Difícil, né? Morando no Brasil, a gente já se acostumou a ficar esperto o tempo todo. Mas por mais que a gente ache aqui perigoso, existem lugares no mundo onde a situação é ainda pior. Em alguns países, a violência chegou num nível tão absurdo que nem a própria polícia consegue mais controlar. E o pior, quem manda de verdade são gangues, cartéis e criminosos armados até os dentes, como se fossem um exército particular. Hoje você vai conhecer os países mais perigosos do mundo, onde viver é como estar em uma zona de guerra constante. E no final, tem um país que você jamais imaginaria que faria parte dessa lista. Então, já se acomoda aí e presta atenção, porque o que você vai ver agora vai te deixar em choque. 10º, Brasil. O Brasil enfrenta uma crise de segurança pública que parece não ter fim. Com cerca de 40 mil homicídios por ano, o país figura entre os mais violentos do mundo. O grande vilão, o tráfico de drogas e o poder crescente das facções criminosas. Em cidades como o Rio de Janeiro, há comunidades inteiras, onde nem a polícia entra sem planejamento militar. Tamanha é a influência de criminosos fortemente armados. A violência aqui tem raízes profundas. Desigualdade social, corrupção política e um sistema penal que muitas vezes fortalece os próprios criminosos. Existe solução? Sim, mas seria necessário um pacto nacional, algo que nunca aconteceu de verdade. 9º, México. O México vive uma guerra civil não declarada contra os cartéis do narcotráfico. Desde o início da ofensiva militar contra os cartéis, em 2006, mais de 300 mil pessoas foram assassinadas. Cidades como Tijuana e Ciudad Juárez estão entre as mais perigosas do planeta, onde decapitações, tiroteios e desaparecimentos são comuns. Em muitas regiões, o crime organizado tem mais poder que o próprio Estado, controlando rotas, autoridades e até eleições. A raiz do problema está na geografia e na demanda por drogas, especialmente dos Estados Unidos. E enquanto isso não mudar, a violência deve continuar. 8º, Venezuela. A Venezuela vive uma crise humanitária e social sem precedentes. Com o colapso econômico, a hiperinflação e o abandono estatal, a criminalidade se tornou incontrolável. Caracas, sua capital, é uma das cidades mais violentas do mundo. E não estamos falando apenas de furtos ou roubos, mas de assassinatos brutais, sequestros relâmpago e linchamentos em plena luz do dia. A polícia, muitas vezes corrupta, participa do próprio esquema de violência. A pergunta que fica é: dá para recuperar um país nessas condições? 7º, Afeganistão. O Afeganistão se tornou sinônimo de guerra. Após décadas de conflitos e a volta do Talibã ao poder, o país mergulhou novamente em um estado de terror. Grupos extremistas como o Estado Islâmico continuam realizando atentados, e o tráfico de ópio financia milícias armadas que impõem suas próprias regras para a população civil, especialmente mulheres. Viver no Afeganistão é sobreviver ao medo todos os dias. A paz aqui parece cada vez mais distante, enquanto interesses internacionais continuam em jogo. 6º, Haiti. O Haiti está à beira do colapso total. Após terremotos, crises políticas e a morte de presidentes, o que restou foi o caos. Gangues armadas controlam a capital, Porto Príncipe, e o governo quase não existe. O mais assustador, a polícia não tem recursos nem combustível para patrulhar. Enquanto isso, a população vive cercada por sequestros, saques e assassinatos. E sem ajuda internacional concreta, o país pode simplesmente desmoronar. 5º, Sudão. O Sudão enfrenta conflitos armados constantes, principalmente entre grupos étnicos e milícias rebeldes. Regiões como Darfur são conhecidas por massacres, estupros em massa e destruição de vilarejos inteiros. A população civil vive encurralada entre lados opostos de guerras que parecem não ter fim. A violência aqui é alimentada por disputas territoriais, rivalidades tribais e interesses por recursos naturais.
Quarto, Somália. A Somália é literalmente uma terra sem lei. Desde a queda do governo em 1991, o país nunca mais se estabilizou. O grupo terrorista Al-Shabaab domina vastas áreas, impondo regras extremistas. Fora isso, piratas somalis sequestram navios e exigem milhões em resgate, enquanto milícias armadas controlam vilarejos. A ausência de governo, a fome e a miséria criaram um ambiente onde a violência virou regra. Sobrevivência aqui é para poucos. Terceiro, Síria. A guerra na Síria começou em 2011, durante a chamada Primavera Árabe, uma onda de protestos que se espalhou por vários países do Oriente Médio. No início, o povo apenas pedia reformas políticas e mais liberdade, mas o governo respondeu com força brutal. Resultado, o que era uma manifestação virou uma guerra civil sangrenta. Hoje, mais de 10 anos depois, o país está destruído. De um lado, o regime de Bashar al-Assad, do outro, grupos rebeldes, extremistas como o Estado Islâmico e até forças estrangeiras disputando território. O povo, que não tem nada a ver com essa guerra de poder, vive em meio ao terror e a paz parece distante. Enquanto interesses políticos e econômicos falarem mais alto, as chances de um fim definitivo ainda são pequenas. Segundo, África do Sul. A violência na África do Sul tem raízes profundas. Tudo começou com décadas de apartheid, um regime de segregação racial que deixou a maioria da população marginalizada e sem acesso a oportunidades. Mesmo depois do fim do apartheid, em 1994, os efeitos ainda são sentidos até hoje. Pobreza extrema, desigualdade social gritante e um sistema de segurança pública falido. As gangues se aproveitam desse caos e dominam bairros inteiros. Com uma média de 60 homicídios por dia, a África do Sul vive uma crise silenciosa. Tem solução? Sim, mas não a curto prazo. Seria preciso investir pesado em educação, emprego e segurança. Tudo ao mesmo tempo para começar a virar esse jogo. Primeiro, El Salvador. A violência em El Salvador começou a crescer nos anos 90, depois do fim de uma guerra civil que durou mais de 12 anos. Ex-combatentes desempregados e sem rumo formaram as primeiras gangues, mas o verdadeiro caos começou quando os Pulsus-EUU deportaram milhares de salvadorenhos envolvidos com o crime. Muitos deles já faziam parte de gangues, como a MS-13 e a Barrio 18, que chegaram em El Salvador com uma estrutura de crime altamente organizada. A população ficou refém do medo, extorsões, sequestros, assassinatos brutais. Nos últimos anos, o governo declarou guerra contra essas gangues, prendeu milhares de membros, ocupou bairros e impôs um estado de exceção. E aí você acha que daria para viver bem em algum desses países? Tem coragem? Na sua opinião, o Brasil é realmente o lugar menos seguro dessa lista ou a gente ainda tá no lucro? E agora me diz, se você só pudesse escolher um desses para morar, qual seria? Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião. Ah, e claro, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque vem muito mais conteúdo insano por aí e você não vai querer perder, né? Não feche o vídeo agora, porque eu queria compartilhar uma dica com você. Imagina ter acesso a Netflix, Google Play, Amazon Prime, HBO e outras plataformas de entretenimento, tudo em um único lugar. É só me chamar no número, digitar "Vim pelo YouTube" e aproveitar 3 dias grátis para curtir todos os filmes e séries que você sempre quis ver. Não perca essa oportunidade e aproveite para ficar por dentro de tudo que essas plataformas têm a oferecer.